Amém, igreja? Vamos nessa escola dominical de hoje, dia 21 de abril. Eu queria falar com os irmãos algumas coisas no meu coração. E antes, eu queria só comentar, eu vou estar sempre adotando esse livro que eu tenho desde o ano 2000, que é Quem é Quem na Bíblia Sagrada. Ele é a terceira edição do ano de 2000. E em inglês ele é Who's Who in the Bible, por Marshall Pickering, que foi o escritor. É um livro evangélico, tá? Quem é Quem na Bíblia na versão evangélica, tá? Então, assim, não vou estar me baseando apenas como os irmãos, né, Google e tudo mais. Gosto também do Google, mas também gosto de livros que tenham, assim, essa conotação mais cristã. Irmãos, o tema que eu quero falar nessa manhã tem a ver com uma palavra, não é só a questão da pregação, mas também do ensino. Eu queria deixar uma palavra para você estar nos ouvindo em casa, para os irmãos aqui da igreja, que tocou muito no meu coração, porque essa semana, de todo jeito, seja na tradução judaica, seja na tradução romana, seja na tradução cristã, é uma semana espiritualmente muito, muito importante para nós. Tanto na tradição judaica, quanto já na nossa era cristã. Nessa semana em que temos a questão da Páscoa, mas também existe uma comemoração mundial com relação ao sacrifício de Cristo por nós na cruz. Seja na tradução judaica, seja na tradução cristã, na tradução romana, o mundo está inserido nessa questão. Eu queria comentar com os irmãos justamente isso, porque Cristo e o nosso Deus, Ele quis precisar de nós. Não tenha dúvida nenhuma que se descessem agora 3, 4, 5 anjos, começassem a bater as asas aqui e falassem: olha, aceitem Jesus. Jesus é verdadeiro. Até o cara que é descrente, ele vai aceitar Jesus. Então era muito fácil para Deus fazer isso. Manda lá agora aí, Gabriel, Miguel, desce com mais uma galera aí, começa a bater palma lá embaixo, bate asas, canta umas trombetas, que todo mundo vai aceitar. É uma realidade. Mas Deus não quis fazer assim. Nunca fez desse jeito. Ele quis usar nós, homens e mulheres na terra, para levar a palavra dele. Engraçado, eu queria comentar com vocês. Repete comigo, só para você lembrar dessa palavra aqui, ó. Os irmãos vão lembrar. Repete comigo aí. Recalcitrar. 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 É uma palavra difícil, né, de pouco uso. Mas se nós buscarmos no Aurélio, recalcitrar seria afugentar, negar, não aceitar. Então, recalcitrar, ela tem um filho pode recalcitrar contra a opinião do pai, a esposa pode recalcitrar contra a opinião do marido, o crente pode recalcitrar contra o que a Bíblia diz. É uma realidade. Mas eu queria comentar com os irmãos algumas situações envolvendo Saulo de Tarso, e só para a gente entender o que essa questão do recalcitrar é tão séria, que houve um cara no Antigo Testamento que recalcitrou muito e de cara já foi resolvido, foi Jonas. Ele recalcitrou e quando ele viu já estava na barriga do peixe. Já estava na barriga do peixe, ou da baleia, onde você quiser. Recalcitrar contra Deus é possível? É possível. Você recalcitrar contra a palavra de Deus, você negar a vontade de Deus para você. Mas especificamente Saulo, eu vou começar a falar sobre isso, se não tiver tempo, a gente vai ficar fiel ao tempo, eu vou comentar mais, talvez no nosso próximo encontro, aqui na igreja, da questão do recalcitrar contra Deus e essa vontade que Ele tem de a gente fazer a vontade dEle, de Ele nos usar nesse planeta, nessa terra. Quando a gente... Não dá para você falar de Paulo sem falar em um cara que eu acredito que tenha sido um impacto maior na vida de Paulo. Porque, deixa eu comentar com você algumas coisas. Paulo tinha um desejo muito grande. Olha, Paulo ele era fluente em grego, latim, línguas latinas, decorrendo disso, hebraico e aramaico. Paulo era um cara versado no Antigo Testamento que já existia na época dele. Já estava lá. Jesus, quando se revelou, abriu o livro de Isaías, o livro de Amós já estava, o pessoal citava eles. Então o Antigo Testamento, o cânon, já estava fechado. Precisava vir agora o Novo Testamento. E não dá para falar de Saulo sem comentar, sem falar da grande influência, na minha opinião,
na vida dele, que foi Estevão. Porque ambos eram zelosos da lei e ambos buscavam agradar a Deus. Só que você tinha um cara que era zeloso, que guardava. Podemos dizer que Paulo era inflexível, irrepreensível no tocante à lei de Moisés, então com tocante ao que era o certo da época. Paulo era, antes de mais nada, seguidor de regras. Saulo era, antes de mais nada, seguidor de regras. Mas, num dado momento, Saulo quis o que os fariseus queriam, que era o quê? Controlar mentes e sentimentos. Controlar mentes e sentimentos. E isso é muito pesado. Isso pesou tanto que foi muito forte para Saulo. Eu queria que você abrisse comigo rapidamente aqui, ó. Abre comigo em Mateus 7, 28, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 28. Diz assim a palavra de Deus em Mateus 7, 28. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto o ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Eu posso falar com você durante muito tempo aqui o que seria essa autoridade. Vai mais um pouquinho para frente, mais uma página, Mateus 9, 6. Mateus 9, 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. A autoridade de Jesus estava tanto na questão deste mundo, do conhecimento da palavra que ele tinha, quanto no mundo espiritual. Jesus tinha autoridade das dimensões que ele era o Todo-Poderoso do universo, o Filho de Deus Todo-Poderoso. Ele tinha essa autoridade. Só que quando Jesus apareceu, diz Flávio Josefo, as pessoas, Flávio Josefo, um historiador romano do século, logo, ele viveu, pegou o restinho ali do começo do cristianismo, dos anos 50, anos 70. Flávio Josefo fala que as pessoas achavam que era mais uma nova seita, mais um novo homem falando uma coisa diferente de Deus, talvez um novo Messias. Já antes de Jesus, pelo menos 2 ou 3 Messias chegaram e fizeram uma bagunça. Fizeram uma bagunça no meio dos judeus. Então Flávio Josefo vai dizer que essa nova seita, cristãos, que Jesus vinha trazendo, estava criando confusão no meio, mas que tinha uma diferença dos outros que apareceram, que era qual? A autoridade. Jesus falava com autoridade. A autoridade tamanha que quando, após a sua crucificação e após a sua ressurreição, Jesus vai haver um mover espiritual tão grande em Israel, em Jerusalém, que pessoas começam a seguir ele com tamanha autoridade, com tamanho poder, com tamanha força, que ele fica, pera lá, independente se Jesus ressuscitou ou não, porque houve uma mentira, dizendo que ele não ressuscitou, mas espera aí, estão tendo seguidores desse Nazareno? Que é isso? Aí entram os 7, escolhidos pelo povo e abençoados pelos apóstolos, para que esses 7 ajudassem também a congregação dos que estavam se convertendo. Aí chega Filipe e Estevão. Vamos até Estevão. Que autoridade tinha Estevão? Se nós abrirmos a Bíblia, e eu vou começar a abrir com você, eu só quero que você entenda o seguinte: paz íntima. Jesus disse: no meu fardo é leve, de mim jorra palavras de vida eterna. Todo mundo procura ter uma paz íntima. E veja então que observar a lei de Moisés integralmente era uma coisa respeitável, era uma coisa sagrada, mas não trazia a paz íntima, não dava mais. A lei, após Jesus Cristo, a lei de Moisés não dava mais paz que dava antes. Porque, de uma certa maneira, você tinha em alguns pontos da lei de Moisés quase que a lei de Hammurabi, a lei de talhão, olho por olho, dente por dente. Havia algumas coisas que tinham que ser resolvidas naquele nível. Aí vem Jesus e fala: não,
Agora é o amor. Agora é o amor. Então, quando a doutrina do Cristo vai entrando para a cabeça do povo, o povo fica assim, mas espera aí, o que esse homem está falando? Que coisa é essa? E aí começam a vir seguidores. Mas de todos os lados começam a vir seguidores. E tem um tal de Estevão, que ele chega de uma maneira tal, com força. Então eu não posso falar de Saulo sem falar do impacto que Estevão causou na vida de Saulo. Abre comigo, por favor, aí, Atos capítulo 6, versículo 1. Atos capítulo 6, versículo 1. Diz a tradição que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Isso não está na Bíblia, é uma tradição. Não estou querendo defender isso. Mas, de todo jeito, houve no coração dos apóstolos, a partir desse momento, já uma alegria de ser martirizado, de ser crucificado como o próprio Mestre foi. Poxa, se Jesus Cristo morreu crucificado e eu vou morrer igual ele, que glória é morrer crucificado. Já não é mais uma coisa, que medo, não. Se é para morrer, então me mata igual matou o Mestre, eu quero ir crucificado. Então, esses pequenos exemplos começaram a acontecer no meio do reino de Deus. E que coisa linda! Você vai ver aí no Atos 6:1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Aí, nesse momento aí, vão separar 7 homens. 7 homens que eram irrepreensíveis e que eram cheios do Espírito Santo. Aí entra Estevão, Filipe e Estevão. Muito bem. Quando você vai seguindo aí na frente, no versículo 9, versículo 10, chega lá, versículo 9. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Aí vem o versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então agora você tem um cara do povo, que deve ter sido discípulo de Jesus, sim, porque ele é contemporâneo, mas não era apóstolo, que era seguidor do Cristo, sim, e falava com autoridade e sabedoria. Olha, então começou a acontecer no meio do povo gente que não era nada, mas agora começava a falar com sabedoria, com autoridade, com poder, e as pessoas não conseguiam resistir a ele. E aí você chegava com a lei de Moisés debaixo do braço. Deixa eu te falar aqui, a lei de Moisés, epa, deixa eu te falar, amor, 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 e Espírito Santo, e poder. E a Bíblia diz que das mãos de Estevão saíam prodígios, milagres, coisas que Jesus Cristo falava. Aliás, Jesus Cristo falou, se credes em mim, o que vai acontecer? Fareis coisas tão iguais ou maiores. E esses homens começaram a fazer esse movimento. Aí, é claro que você tem um cara no meio, um fariseu, eu vou te mostrar daqui a pouco que Paulo era fariseu, batia no peito com alegria, eu sou da maior seita que existe hoje em Israel, dos homens zelosos da lei. Ele queria progredir nessa seita, como todo homem que tem vontade de progredir na carreira. E eu vou pegar para você, eu vou pedir para você abrir essa parte comigo aí, que é importante. Deixa eu achar aqui a parte que fala sobre Gamaliel. Abre comigo aí, Atos 22:3. Estamos sempre agora em Atos. Atos 22:3. Não, é 23:6. 23:6. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança da ressurreição dos mortos sou julgado. Pronto, aí Paulo, dessa situação aí. Mas eu quero a parte que ele está falando de Gamaliel. Deixa eu achar aqui. 22:3, antes um pouco. Isso. Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nessa cidade
criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a lei de Moisés, nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. Muito bem. Paulo situou a situação dele. Ele não ia 1 centímetro contra a palavra de Deus e era criado aos pés de Gamaliel, que era um filósofo da época, um dos maiores, se não o maior da época. Agora vem comigo em Atos 5:31. E agora você vai ver a grande situação que aconteceu. Então Paulo, ele já estava tendo contato com obras de pessoas como Estevão, certo? Aí vem no capítulo 5:31 e acontece a seguinte situação. Capítulo 5, de 31, 34. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca desta palavra, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. 33. E ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-lo. 34. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, levassem para fora os apóstolos, que iam ser chicoteados. E disseram: varões israelitas, acautelai-vos a respeito dos que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzindo a nada. Pronto, tinha aparecido um tal de Messias chamado Teudas. 37. Depois destes levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também lhe pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Pronto, um segundo provável Messias. Agora vamos para o 38. E agora digo-vos, pois, dai de mão, ou largue de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Em algumas versões, se desfalecerá. Mas se é Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça, sedes também achados o quê? Combatendo a Deus. Então, agora vamos ao ponto lá. Recalcitrar. É como se Gamaliel falasse assim, para que vocês não sejam encontrados recalcitrando contra Deus. Se esses dois homens que foram pegos aí na porta do templo de Formosa estão fazendo coisa errada, e se por algum motivo deixa, porque se for de Deus vai continuar. Mas vocês estão, se for de Deus, vocês também estão recalcitrando contra Deus. Vocês estão indo contra os desígnios de Deus. Muito bem. Então, qual era a opinião de Gamaliel? Deixa quieto. Não entre em confusão. Paulo era discípulo de quem? De Gamaliel. Paulo seguia Gamaliel. Só que aí vem a grande questão. Paulo não seguiu Gamaliel. Saulo não seguiu Gamaliel. Saulo se tornou um grande perseguidor dos cristãos. Então, peraí. Paulo estava sendo impactado por pessoas que serviam a um mestre que nem estava mais no meio deles, e Paulo agora estava indo contra o professor dele, o filósofo dele. Paulo estava num dilema. Espera aí, a lei de Moisés não está dando conta. Existem coisas dentro de mim que não estão dando conta. Esses homens estão falando de coisas verdadeiras e agora o meu mestre fala para deixar quieto. Então Paulo estava vivendo um dilema. Um grande dilema. E agora vamos entrar na situação. Paulo falou que ele era hebreu de hebreus. Paulo falou que Paulo reconhecia a autoridade. E agora eu quero te dizer o seguinte, para você que está aqui na igreja, para você que está me ouvindo em casa, essa é a questão hoje. Qualquer mudança assombra o ser humano. Nos apegamos às velhas tradições e ensinamentos. Às vezes você está se questionando assim, não, mas eu não quero mudar de religião. Mas Deus está te mostrando que tem coisa errada onde você está. Às vezes Deus está te falando, às vezes você está querendo divorciar-se, separar, ou está querendo fazer uma coisa errada, e Deus está falando dentro de você, não faça isso. Não faça isso, isso não vem de mim. Às vezes você está tomando muitas decisões na sua vida que está indo contra o Espírito de Deus. Meu irmão, talvez você esteja recalcitrando contra Deus e não está sabendo.
Às vezes amparado na sua versão bíblica, às vezes você está na mesma situação de Paulo, na questão de Moisés, indo adiante, defendendo, mas dentro de si sentindo, espera lá, tem um trem errado. Tem um trem errado. Não está mais no meu coração, não está mais fechando essa questão como fechava antes. Então, numa semana em que o Brasil inteiro se encontra na dita Semana Santa, onde espiritualmente temos questões envolvendo judaísmo, romanismo, cristianismo, não podemos negar que talvez nesse momento Deus esteja falando com você. Aí onde você está. Não recalcitreis contra o meu espírito. Deus está te mostrando coisas que você está deixando para lá. E não pode continuar. Para mim não me delongar muito, nós não nos delongamos muito, vamos abrir agora em Atos 9:1. Atos 9:1. Lembra que eu falei agora há pouco que Saulo não seguiu o conselho de Gamaliel? E Saulo se tornou um grande perseguidor? Quando a gente fala isso sempre numa questão natural, no mundo natural. Sem pensar que talvez Paulo estivesse sendo inspirado por demônios. Tendo influência... A Bíblia não fala isso, eu estou falando do meu pensamento, do meu estudo. Paulo ficou muito ruim. Paulo era um filósofo, um fariseu, um cara estudioso. De repente, Paulo virou um assassino. Um cara temido, ruim. Entrava nas casas, tirava para fora crianças, mulheres e homens e matava, chibatava. Paulo ficou ruim. E Paulo estava indo contra o mestre dele, Gamaliel. Falou, deixa quieto, Paulo. Ele, não. Será que Paulo queria ser um dos maiores dos fariseus? Será que Saulo estava querendo ir tão fundo na sua carreira que não estava nem medindo esforços? Porque tem pessoas que são assim, passa por cima de todo mundo para subir na carreira. É uma questão que a gente tem que pensar nisso. Pessoas passando por cima de pessoas para atingir determinado. Mas aí chega no ponto em que eu quero falar com vocês. Olha essa situação aqui, ó. Atos 9:1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas. Olha o que Paulo fez. Ele chegou e pediu cartas. Que cartas são essas? Cartas para Damasco, para sinagogas, a fim de que, encontrando algum daqueles da seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Paulo exagerou. Paulo passou de um cara que estava zelando pela lei, Saulo, de um cara que estava zelando pela lei, para um cara que estava progredindo na carreira dele. Agora eu vou subir, agora eu vou pôr para rachar. Me dá a carta aí que eu vou chegar lá, vou estraçalhar quem está na minha frente. Está contra a lei de Moisés? Vou botar para quebrar. Mas ele exagerou. Ele partiu dele. Ele, além de ir contra Gamaliel, agora ele está indo adiante. Olha, eu quero fazer mais, eu quero ir mais. Mas deixa eu te falar uma coisa. Paulo sabia lá da lei de Levítico 20, não matarás, não roubarás, não pecar contra a castidade, os 10 mandamentos. Lá, Êxodo, mas Levítico também fala, repete. Ele sabia que não podia matar e estava matando. Então começou um outro contraste dentro de Paulo. Espera lá, eu estou seguindo uma coisa, uma lei aqui, estou fazendo o que eu acho que é certo, mas, poxa vida, eu estou matando pessoas. A grande questão é que eu tenho a plena convicção de que ninguém fica enganado realmente. No fundo, Deus fala com todo mundo. Olha, tá demais. Olha, tá demais. Porque a pessoa fala bem assim, ó. Não, quando dá sábado eu tenho que tomar minha cervejinha. Eu tenho que tomar, não, eu tenho que fazer... Eu tenho que ir em tal lugar, não, dá sábado eu não aguento não, eu tenho que ir. Mas pera lá. Às vezes já tá demais, não tá não? Às vezes já tá demais. Tomar a cervejinha, ou ir pro forró, o que quer que seja, às vezes já está passando do ponto. E às vezes Deus já está falando com você aí. Está demais. Está demais, você está exagerando.
Porque o mundo faz isso com a gente. Coloca a gente numa roda. Se você for no embalo do mundo, você está na roda. Você está naquela sequência de coisas. E o mundo acontecendo, você está naquela sequência. Paulo estava na roda do mundo aqui. Na sequência. Não, eu já passei na faculdade, não, agora eu tenho que fazer uma pós-graduação. Não, eu tenho que fazer um mestrado, meu Deus do céu, cadê meu... Eu tenho que fazer um PhD, um pós-doutor e tal. E Deus? E a coisa está passando. E o tempo está passando. E as pessoas estão indo adiante. Aqui no 9:1... E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Em inglês fala from heaven, que é do paraíso, celestial. Não tinha, é espiritual. Na verdade, igreja, está falando assim, ó, brilhou um sol espiritual sobre Paulo. Um sol espiritual. De tamanha força que Paulo caiu, ou foi do jumento, ou foi do cavalo, ou foi do camelo. Ninguém fez essa questão, mas Paulo caiu da montaria. A região lá fala que cavalo não aguentava, que jumento que ia, né, camelo. Paulo caiu. Meu irmão, minha irmã, nessa hora Paulo perdeu. Nessa hora Jesus falou assim, ó, Paulo, chega. Saulo, chega. Olha, você está muito recalcitrante aí, você está indo demais, mas agora, ó, chega. E todo mundo sabe a história. Ele cai, vai, escuta uma voz. Os homens que estão com ele não escutam a voz, mas conseguem ver, ou conseguem ouvir, mas não conseguem ver o sol. É uma bagunça espiritual para os que estavam com ele. E aí ele fala, a passagem é linda, vamos nessa parte. Olha lá. E caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu chego a arrepio numa situação dessa. Você está doido? O cara tinha sido crucificado, estava todo mundo achando que ele estava morto, não sei o que. Aí, um sol espiritual se abre na sua frente e aí você escuta a voz, Saulo, você está exagerando, Saulo. Você está me perseguindo, Saulo. E continua. Olha, aqui vem a parte mais linda da situação toda. Quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem te persegues. Eu sou o Nazareno. Você está perseguindo. Olha essa situação. Aí vai. Duro é para ti negar, lutar contra, recalcitrar contra os aguilhões, Saulo. E ele, tremendo e atônito, diz, agora vem a parte mais bonita, que eu digo para você, meu irmão, minha irmã, que está me escutando aí em casa, onde você estiver. Essa é a parte mais bacana, que eu acho que eu e você devemos fazer isso, seguir isso mais vezes possível. Paulo fala, aí Paulo caiu, entendeu que Jesus Nazareno estava falando com ele, aí vem a situação. Senhor, que queres de mim? Senhor, que queres que faça? Senhor, o que você quer? O que você quer? E agora, meu irmão, vem a pergunta para você, minha irmã. Onde você está? Onde você estiver? Não é questão de mudar de religião. Não é questão de mudar de... Não é isso. A pergunta é, está você recalcitrando contra Deus? Será que Deus vai ter que brilhar um sol em sua frente para você entender que existe um lugar melhor para você, uma situação melhor para você lidar com Deus? Será que você está recalcitrando contra Deus? Será que já não é hora de você parar com a cervejinha? De você voltar para o seu matrimônio? De você lutar pelo seu casamento? De você mudar o relacionamento com seu filho, com sua filha? No seu local de trabalho? Será que não é hora? Será que você vai ter que cair 50 vezes, porque talvez já tenha caído mais de 100 vezes e não aprende? E aí, aí Cristo fala com ele, o sol fala com ele. Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E todos nós, cristãos, sabemos da história. Aqui nasce um dos maiores apóstolos, uma força da natureza,
esse homem chamado Saulo, agora Paulo. O mesmo Deus quer fazer com você. O mesmo Deus quer fazer comigo. E eu estou me preparando para esse momento, de verdade estou me preparando para esse momento, para ser essa força da natureza, conforme Deus quer. Conforme Deus quer. Não precisa estar na frente falando. Às vezes precisa estar só no fundo fazendo, sem estar na frente falando. Mas eu queria continuar esse assunto com você mais e quero te dizer o seguinte: aos domingos, às 9 horas da manhã, tem uma escola dominical para você vir aprender um pouco mais desse Deus maravilhoso, para você vir aprender um pouco mais dessa palavra maravilhosa. Aqui tem tudo para a sua família e para a minha família. Aqui tem todas as respostas necessárias para que nós possamos progredir no reino de Deus. Eu quero continuar com você depois dessa conversa, essa fala, sobre o que Deus quer fazer na sua vida. Existe uma informação para você. Assim como foi com Paulo. Assim como Paulo foi impactado por Stephen. Assim como ele foi impactado. Talvez pessoas estão hoje impactando a sua vida. O seu jeito de viver, da maneira como você está, parece que está certo, parece que está seguindo uma coisa aí, mas igual como Paulo falou. Senhor, o que queres que eu faça? E aí Saulo saiu de onde é que ele estava e veio agora para onde é que ele tem que estar. Assim Deus quer falar com você nessa manhã, na escola dominical. Saia de onde você está e venha para onde é necessário, onde Deus pode te usar. Amém? Amém. Vou chamar a nossa pastora para estar encerrando esse culto da manhã. Me prolonguei um pouco mais com os minutos aqui, irmãos. Mas amém. Vamos colocar de pé, vamos orar. Amém. Em nome de Jesus. Deus é Senhor. Louvado seja o nome dele. Amém, Jesus. Pai, nessa manhã nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que estamos tendo, Senhor, do aprendizado. Amém, Deus. Muito obrigada, ó Pai, porque nos reunimos, Senhor, em salas de escola dominicais. Estudamos, Senhor, a Tua palavra, Senhor, porque nós queremos crescer nela. Porque a Tua palavra nos diz que é do ouvir que vem a libertação. E ela, Senhor, se torna luz para os nossos olhos, Senhor, lâmpada para os nossos pés. Louvado seja o Teu santo nome. E nós queremos, Senhor, todos os dias sermos incentivados pelo Espírito Santo, Senhor, a termos comunhão com essa palavra. Senhor, que quando chegarmos, Senhor, na nossa segunda-feira, possamos ser, Senhor, aquele, Senhor, que leva aonde o Senhor nos permitir chegar, Pai. As boas novas do Senhor que restaura, que cura, que santifica, que salva. Nós queremos te pedir a Ti que em nome de Jesus, aleluia, Senhor, haja, Senhor, sobre as nossas vidas. Aleluia. E faça verdadeiramente prosperarmos, Senhor, no Senhor. Aleluia. Porque nós queremos sim, ó Deus, caminharmos e vivermos e obedecermos a Tua palavra. Amém. Porque a nossa esperança, o nosso alvo está em Ti. Por isso nós pedimos a Ti, Pai, cada um que aqui está nessa manhã, Senhor, que o Senhor renova os seus ânimos, Senhor, e que o olhar seja para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Aqueles que não chegaram, que a bênção do Senhor também esteja sobre eles. Os que estão viajando, que o guardar do Senhor esteja sobre eles. Mas nós saímos dessa manhã, Senhor, dessa casa, sabendo, Senhor, que em quem temos crido. Amém. Senhor, em nome de Jesus. E somos privilegiados, Senhor, a estarmos na Tua presença e esse resgate que o Senhor fez em nós. Amém. Que a bênção do Senhor, que não acrescenta dores, mas acrescenta paz, alegria, comunhão. Senhor, venha fazer isso em cada coração que aqui está.
e nos leve debaixo da tua mão santa para os nossos lares. E que à noite, Senhor, chegaremos nessa casa, Senhor, em nome de Jesus, com um único propósito, como é bom estar nos atos da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. Amém. Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Amém. Amém, pastora. Amém. E você compartilha aí, viu? Os nossos vídeos aí, manda para as pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Confessará, Jesus é o Senhor, o Nazareno, sobre o monte pisará o Nazareno.